Olá! Nesse trabalho, nós iremos falar sobre as lesões mais comuns, as lesões mais recorrentes que ocorrem durante a prática de duas modalidades esportivas escolhidas. As modalidades escolhidas por mim e pelo meu grupo foram o judô e o ciclismo. Eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre essas duas modalidades esportivas. O judô, ele é uma arte marcial que foi criada lá no Japão no final do século XIX. É um esporte de defesa pessoal e o objetivo dele é a melhora da coordenação motora, da autoconfiança, do espírito, do físico e da mente do atleta. Nessa modalidade, o atleta, conhecido como judoca, irá utilizar de técnicas tanto de ataque quanto de defesa que são realizadas com o próprio corpo. Os combates entre os judocas ocorrem no tatame, que normalmente vai medir 8 por 8 metros. Os movimentos do judô, eles são baseados em técnicas que envolvem diversas partes do corpo, como os pés, os braços, as pernas e os quadris. O uniforme tradicional do judô é o judoji, que é composto por calça e blusa branca ou azul. Por cima dessa blusa, mais ou menos na altura da cintura, vai ser amarrada uma faixa colorida de graduação. A faixa, dependendo do nível de graduação do atleta, pode ser de diversas cores. A faixa branca indica a graduação mais baixa e a faixa marrom é a última faixa que pode ser alcançada pelo atleta. Então, a faixa marrom ela indica muita experiência, é a faixa de nível mais alto dentro dessa modalidade esportiva. A luta ela tem duração de 5 minutos e para vencer essa luta, o judoca precisa derrubar o adversário com as costas e ombros no tatame, colados no tatame, ou imobilizar o adversário durante um período que pode ir até 20 segundos. Já o ciclismo, a outra modalidade esportiva escolhida, é uma atividade que é realizada com bicicletas. Ela pode ser competitiva ou recreativa, como um hobby, como uma atividade de lazer para prática esportiva. Ela também pode ser realizada ao ar livre ou dentro de um espaço delimitado. Se for dentro de um espaço delimitado, a bicicleta usada vai ser a bicicleta ergométrica. Ele é um esporte muito versátil, possui competições tanto de corrida quanto de manobras. Alguns dos equipamentos utilizados nessa prática esportiva são o capacete, óculos, roupas de elastano e luvas, que servem tanto para proteção quanto para maior conforto do atleta durante essa prática esportiva. No ciclismo enquanto esporte, o objetivo de cada atleta é encerrar o percurso no menor tempo possível. Já no caso de modalidade de manobras, como o BMX Freestyle, o objetivo é alcançar a maior quantidade de pontos em um tempo delimitado ou executar todas as manobras determinadas ali. Agora, se o objetivo do esporte não for esportivo, né, se for como um hobby, como uma atividade de lazer, o objetivo desse esporte pode ser diversos, né? Pode ser como hobby, para melhorar o físico, melhorar o condicionamento, o fôlego, aí vai depender do objetivo de cada atleta. Agora nós vamos falar sobre as lesões, né, que são mais recorrentes nessas duas práticas esportivas. Agora que sabemos um pouco sobre a história das modalidades e como cada uma funciona, eu venho apresentar para vocês as lesões mais prevalentes no ciclismo. A primeira lesão é a lesão na coluna cervical. Esse tipo de lesão acontece pela má postura do ciclista e isso pode causar tensão nos músculos do pescoço e fadiga da coluna cervical, resultando em dor e desconforto. A repetição constante dessa postura, sem os cuidados adequados, pode levar a condições mais sérias, como compressões nervosas ou desgaste articular precoce. Outra lesão também muito presente nessa área do ciclismo são as lesões de joelho. O ciclista, devido à repetição de movimentos de flexão e extensão durante a pedalada, acaba sofrendo muito com essas lesões e uma delas é a síndrome de patelo-femoral, que envolve a dor na parte anterior do joelho e são muito comuns nesse meio. E também o ciclista belga Tom Boonen, por exemplo, ele teve uma carreira assim espetacular, mas devido a lesões também acabou sendo prejudicado, né? E uma dessas lesões foi a tendinite patelar, uma outra condição comum entre ciclistas que pode levar à inflamação e dor crônica.
E por último, mas não menos indolor, temos a lesão da coluna lombar. Ela acontece devido à postura inclinada que muitos ciclistas mantêm durante longos períodos. Isso pode acabar resultando em dor lombar crônica, especialmente se a flexibilidade dos músculos posteriores das pernas forem limitadas ou se a core não estiver suficientemente fortalecida. E todas essas lesões, entre outras que não foram citadas, podem prejudicar a carreira de um ciclista profissional e até mesmo pessoas que levam o ciclismo como um esporte de lazer, como uma forma de se divertir por aí. E acaba que essas lesões são presentes em todos os esportes, a gente consegue ver que prejudicam, até mesmo, como eu falei, pessoas também que levam alguns esportes como lazer, como uma forma de distrair. E agora vocês vão ver um pouco mais essas lesões, só que em esporte diferente. E meu nome é Caio Tairone e agora eu vou dar continuação à apresentação falando de 6 lesões mais recorrentes no judô. O judô, como já disse anteriormente, é um esporte com alto contato físico que demanda muita técnica e resistência dos seus atletas. Como eu já disse, eu vou falar de 6 lesões e vou falar das áreas que elas acontecem, já antecipando que são o ombro, o joelho e a coluna vertebral. Eu vou falar também como que acontece, o que se dá, o que acontece para lesionar essas áreas e acontecer as lesões. E mais para frente, a Aline vai explicar como pode se prevenir. Eu vou começar falando da primeira área, que é o ombro. O ombro é uma das áreas mais vulneráveis no judô, quando você está se praticando no esporte. Por que ela é uma das áreas mais vulneráveis no judô? Porque no judô é muito comum as quedas e os arremessos. E quando essas quedas e arremessos são mal executados ou mal encaixados, corre alto risco de lesionar o ombro. Qual que é a lesão que acontece no ombro? A lesão que acontece no ombro é a luxação. A luxação nada mais é do que quando a cabeça do úmero se desencaixa. Ou seja, quando isso daqui sai. Por exemplo, aqui está a cabeça do úmero do seu braço e aqui está a cavidade onde ela está localizada. A luxação nada mais é ela desencaixar, ela vai sair. E isso vai causar alta dor e perda da mobilidade. A luxação também acontece, como eu já disse, na lesão do ombro, quando quedas ou arremessos são mais executados no esporte. Então a pessoa cai de mau jeito, cai em cima do braço, ou a pessoa é aplicada algum golpe e acontece. É uma lesão e as pessoas que praticam esporte estão sujeitas, talvez, a se lesionarem dessa maneira. Outra área do corpo humano que está muito sujeita a lesão durante a prática do judô é o joelho. O joelho no nosso corpo humano, ele carrega muita carga sobre ele, muito peso. No judô não seria diferente. Ele aguenta a carga durante movimentos de alavanca e de projeções do adversário. E a lesão mais recorrente no joelho é a do ligamento cruzado anterior, a LCA. O que é o ligamento cruzado anterior? É um ligamento de articulações atrás do joelho que estabiliza o joelho e com isso estabiliza o corpo, porque sobre o joelho está todo o nosso corpo, né? E essa lesão, ela pode ocorrer durante torções rápidas de movimentos no esporte ou tentar resistir à projeção do adversário de uma maneira muito ruim que pode acabar lesionando essa área. A lesão do ligamento cruzado anterior é muito grave e por vezes demanda cirurgia, uma das mais graves, e também porque tem um longo tempo de recuperação, então o atleta pode ficar longe dos tatames por muito tempo. Outra área crítica do corpo humano que está sujeita às lesões durante a prática do judô é a coluna vertebral. A coluna vertebral pode ser lesionada porque pode ter quedas mal amortecidas, torções rápidas ou impactos diretos que podem acabar lesionando a coluna. A lesão relacionada à coluna vertebral mais comum durante a prática do judô são as hérnias de disco. O que é a hérnia de disco? É a corrosão da cartilagem da coluna. Na coluna, entre cada vértebra, tem um disco intervertebral.
esse disco de cartilagem é corroído durante o tempo. E o que eu falei, que são quedas mal amortecidas, impactos diretos ou torções, podem aumentar essa corrosão, podem fazer que corroa mais rápido, acarretando a hérnia de disco, que é algo muito comum com pessoas mais velhas, mas também com quem se previne e pratica esse tipo de esporte, pode acabar se lesionando. A lesão na coluna vertebral é muito perigosa porque pode causar uma dor imensa e afeta todo o corpo, porque todo o corpo é segurado pela coluna. A lesão mais prevalente do ciclismo é a lesão da coluna cervical, a dor lombar e a dor do joelho. As principais estratégias a serem levadas em conta na dor lombar é ajustar a bicicleta ao corpo do ciclismo. Nesse caso, é feito por um profissional que vai ajustar o guidão, o quadro e o selim a uma altura e biotipo ideal do ciclismo. O selim nada mais é do que o assento na bicicleta. Outro ponto a ser abordado na lesão lombar da coluna é a força do core. O core nada mais é do que os músculos profundos da região pélvica, abdominal e lombar. O core, ele ajuda a manter o corpo estável, além de ajudar na sustentação da coluna e do quadril. Com o core trabalhado, ele desempenha um papel efetivo na pedalada do ciclismo. Outra lesão do ciclismo abordado é a coluna cervical. Assim como na coluna lombar, vimos que as dores são por causa de más posturas. Então, nesse caso, a postura ideal da coluna cervical do ciclismo seria de 60% do seu peso corporal estar posicionado na parte traseira e 40% na parte da frente. Agora, a última lesão abordada do ciclismo é a dor no joelho. A dor no joelho nada mais é do que a má posição do selim. O selim, que é o assento da bicicleta. Por exemplo, a gente pega um ciclista alto e se o selim estiver baixo, ele vai ter dores nos joelhos anteriores. E se pegar uma pessoa baixa com um selim muito alto, ela vai ter dor na parte traseira do joelho. Então, a dor no joelho nada mais é do que a má postura do selim. E muitas das vezes também os ciclistas, eles pedalam com o joelho muito para dentro ou tanto para fora. Nesse caso, a dor dele seria nas laterais do joelho. Agora, vamos falar sobre as principais lesões do judô, né? As principais lesões do judô são no ombro, no joelho e na coluna cervical. Algumas sugestões e estratégias que tenho para esses tipos de lesões é um aquecimento adequado. E o principal adequado para o ombro é fazer movimentos circulares e elevações laterais com resistências leve para ativar a musculatura do manguito rotator. Agora, no joelho, é realizar agachamento parciais e passadas para aquecer os músculos ao redor do joelho. Na coluna vertebral, seria alongamento como rotação de tronco e flexões laterais para preparar a coluna para movimentos bruscos. Outra técnica seria trabalhar técnicas corretas, né? No ombro, a gente pratica cuidadosamente arremessos, evitando sobrecargas no ombro. O joelho é aprender a posicionar os pés corretamente durante os movimentos de ataque e defesa para evitar as torções. Agora, por último, na coluna vertebral, seria focar na técnica de levantamento e projeção, usando pernas e mantendo a coluna alinhada para evitar sobrecargas lombar. Esse foi algumas estratégias e técnicas